Oi amigas e amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui no meu canal no YouTube. Tô até pegando aqui o caderninho, né, que tem algumas anotações importantes. E mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul. E, inclusive, hoje transmitimos daqui, direto do Maracanã, um empate em 1-1 entre Flamengo e Vasco. Jogo pela 26ª rodada do Brasileirão. Então já convido você a deixar o like no vídeo, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação, tá? E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo também, tá bom? Até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, tá? O importante é divulgar o meu canal, os conteúdos, os vídeos que eu faço. Essa divulgação é muito importante, inclusive para o crescimento aqui do canal, tá certo? Então, ó, vamos com tudo aqui para começar mais um vídeo. Um empate 1-1 entre Flamengo e Vasco, e que no final das contas terminou, digamos assim, com um gostinho melhor para o Vasco, porque pelo volume de chances perigosas criadas na partida, o Flamengo poderia ter saído com a vitória aqui hoje. E ficou na frente do placar, né? Abriu o placar aos 26 minutos do segundo tempo, com o Gerson, mas já nos minutos finais da partida, aos 42 minutos, o Felipe Coutinho marcou o primeiro gol dele nesse retorno à equipe do Vasco. Aliás, o primeiro clássico carioca dele nessa volta à equipe Cruz Maltina, e para fazer muita festa, claro, na torcida vascaína, que no final das contas, como falei, né, é um empate que teve um gostinho melhor para a equipe do Vasco, né? Vai ter gente que vai ver esse vídeo que não vai concordar, enfim, faz parte. Mas é o que, na minha visão, acabou acontecendo por aqui no Maracanã, tá? A equipe do Flamengo hoje teve a estreia de dois jogadores, né? E dois jogadores de seleção. O Alexandro, lateral esquerdo, que recentemente estava na seleção brasileira, e o Gonzalo Plata, atacante que esteve recentemente, né, com a seleção do Equador. Já tem um tempo que não é convocado, inclusive, para a seleção equatoriana, mas jogou a última Copa do Mundo também, né? Enfim, então foram as estreias que acabaram acontecendo na equipe rubro-negra nesse clássico diante da equipe do Vasco. O que mais aqui? O retorno do Varela, lateral direita, o Eric Pulgar, né, o volante chileno, voltando a ser titular no meio de campo do Flamengo, né? E o Gonzalo Plata, assim, eu não esperava que o Plata fosse titular hoje, tá? Sinceramente, eu não esperava que fosse acontecer, mas aconteceu. E, cara, o Plata fez uma boa estreia na minha visão, tá? Gostei da estreia do Gonzalo Plata, ele foi muito perigoso, né, nas chegadas que teve ao ataque. É um jogador de muita qualidade, né? Quem acompanha o futebol internacional, né, sabe da qualidade que tem o Gonzalo Plata, né? E foi muito perigoso, fez uma boa estreia, tá? O Alexandre, eu achei que também ele fez uma estreia ok, né? Enfim, mas, cara, o Alexandre, ele vai se soltar, assim, é um jogador que é muito acima da média aqui no futebol brasileiro, né? Ele que acabou que, assim, no primeiro tempo não foi tão exigido assim, até na parte de marcação, né? Porque o Vasco atacou muito pouco por ali pela direita, né? Foi um cenário de jogo em que, de uma forma geral, né, o Flamengo ele teve um volume maior de oportunidades perigosas, teve mais chegadas próximas à grande área do Vasco do que o contrário, né? Do que o Vasco conseguiu chegar na grande área do Flamengo, né? E o Flamengo poderia ter saído com a vitória, até como eu falei já alguns minutos atrás. No primeiro tempo, inclusive, né, o Flamengo ele teve uma baita oportunidade de abrir o placar. Foi um cruzamento que veio da direita, e aí o Eric Pulgar apareceu livre para cabecear na entrada da pequena área. A bola foi um pouquinho para o canto direito, mas o Léo Jardim fez uma defesaça. Foi uma manchete de vôlei praticamente, né? Evitando que o Flamengo abrisse o placar
nesse lance. Enfim, e era um momento, né, que o Flamengo, até o Vasco ele começou bem, né, começou atacando, tentando buscar as jogadas aqui pelo lado esquerdo, né, claro, né, buscando, como eu falo, né, é o protocolo Lucas Piton Verratti, né, a jogada mais manjada do futebol mundial, que hoje acabou não funcionando, né, acabou que não terminou em gol. Teve uma jogada dessa no segundo tempo, mas a cabeçada do Verratti foi para fora, nessa única jogada, né, que aconteceu. Cruzamento do Lucas Piton para a cabeçada do Verratti, né? Mas o Vasco ele teve muita dificuldade, né, para tentar encaixar os contra-ataques, né? O Vasco mais se defendeu no primeiro tempo, e quando o Flamengo tinha posse de bola, aí você junta uma capacidade abaixo, né, do que os jogadores do Vasco podem marcar, com aquele medo de fazer uma falta. Aí acabou que juntou tudo isso, né? E aí o Flamengo teve muitos espaços para construir as suas jogadas, né? Assim, eu como já falei, né, destaquei essa estreia do Gonzalo Plata, hora caindo pela esquerda, hora caindo pela direita. O cara deu muito trabalho hoje para a defesa do Vasco. É claro, um jogador de muita qualidade. E o detalhe no Flamengo, né? Mais uma lesão, cara, no início da partida com o Luiz Araújo, né? Acabou sentindo um problema na perna. E aí saiu para a entrada do Arrascaeta. O Arrascaeta que era para ser poupado do jogo de hoje. Só que por conta da lesão, né, a substituição que aconteceu, se eu não estiver errado, ali por volta dos 16 minutos do primeiro tempo. Então saiu o Luiz Araújo para a entrada do Arrascaeta. Então, mais uma lesão aí para o Flamengo nessa temporada 2024. Cara, que situação para a equipe rubro-negra, né? Então, assim, foi o primeiro tempo, né, em que o Flamengo ele teve total de 8 finalizações, foram 2 na direção do gol defendido pelo Léo Jardim, 4 que foram para fora e 2 bloqueadas pela defesa do Vasco. Já o Vasco, no primeiro tempo, teve 3 finalizações apenas, uma que foi na direção do gol, que foi um chute de longe, né, do Hugo Moura, que ele pegou a bola quicando na frente dele, encheu o pé direito, a bola foi no meio do gol, aí o Rossi fez a defesa com muita tranquilidade. Então, uma para o gol, uma para fora e outra bloqueada pela defesa do Flamengo, né? Mas o Vasco, como falei, ele teve essa dificuldade para conseguir encaixar os contra-ataques, não conseguia desenvolver muito bem não conseguiu, né, desenvolver esse tipo de jogo hoje, que o Flamengo rapidamente conseguia roubar a bola, conseguia desenvolver muito bem as suas jogadas no primeiro tempo. No segundo tempo, né, aconteceu, iniciou dessa mesma forma, praticamente, né? Só que aí o Flamengo, ele teve 2 oportunidades que quase abriu o placar. Numa, que foi um lançamento que partiu da direita, a bola chegou até a esquerda de ataque, foi quicando no gramado. Aí o Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, ele errou o tempo da cabeçada, aí o Gonzalo Plata, lá pela esquerda, conseguiu ganhar no alto. E essa cabeçada que acabou virando um passe para o Bruno Henrique, que correu, ganhou do zagueiro Maicon, entrou na grande área e foi chutar cruzado com o pé esquerdo. A bola bateu no pé da trave esquerda, né? Quase que o Flamengo abriu o placar nessa oportunidade. Teve uma outra também, que foi um lançamento para a grande área do Vasco. E o Léo Ortiz apareceu para cabecear ali na entrada da pequena área também. Aí foi uma cabeçada que carimbou o travessão, né? Foi uma cabeçada forte até, mas bateu no travessão. Só que o Vasco, né, ele continuou tendo essa certa dificuldade para tentar encaixar os contra-ataques. Hoje até o Rafael Paiva colocou o Jean Davi, o atacante. Tinha uma dúvida, né, se seria o Ryan ou se seria algum outro jogador, seria o Emerson Rodrigues. Acabou que foi o Jean Davi, né, ali formando o trio de ataque junto com o David e o Verratti, né? Mas só que o Jean Davi, ele ficou muito mais preocupado na marcação do que atacar, né, por conta do que aconteceu na partida, né, que o Vasco não conseguia conectar os contra-ataques e o Flamengo atacando muito pelos lados, né, teve um volume grande também de chegadas pela esquerda, né, então o Alexandro muito acionado também na parte ofensiva. Só que aí, né, o Flamengo, depois desse volume de chances que teve, conseguiu abrir o placar aos 26 minutos.
uma jogada rápida pela direita, a bola chegou até o Arrascaeta, estava de costas para a marcação, girou o corpo e tocou na direita pro Gerson. Aí o Gerson, em posição legal, recebeu a bola e aí com o pé esquerdo mandou um chute cruzado, rasteiro. A bola foi naquela parte do lado da rede, né? Sem chance de defesa para o Léo Jardim. E assim o Flamengo abriu o placar aqui no Maracanã, 1-0. Aí durante a partida, né, o técnico Tite foi mexendo, né, antes do gol, né, do Flamengo. Foi naquela oportunidade, né, que o Bruno Henrique perdeu, né, que a bola bateu no pé da trave esquerda. O Tite tirou o Bruno Henrique e colocou o Carlinhos, né, para ver se teria alguma chance ali num lançamento para a área, né? Acabou que não deu certo. Aliás, o Carlinhos, na primeira jogada que teve, ele estava de costas para o gol, ele recebeu a bola da entrada da grande área, girou o corpo, aí foi chutar com o pé direito, que não é o pé bom dele, e aí deu um recuo, praticamente um passe para o goleiro Léo Jardim. Então acabou que o Carlinhos não entrou bem. Também, né, o Arrascaeta ele chegou a sair também no segundo tempo, né? Ele entrou e saiu, né? Aí no segundo tempo, né, para a entrada do Gabi. O Gabi também não fez muita coisa na partida, né? Saiu o Varela para a entrada do Wesley. E também a saída do Eric Pulgar para a entrada do volante Everton Araújo, que jogou bem, né? O Everton Araújo na partida contra o Bahia pela Copa do Brasil, ele foi titular na ocasião. Já no Vasco, né, as mexidas que aconteceram. O Jean Davi saiu para a entrada do Ryan, né, para ver se em contra-ataque conseguia também um lançamento para a grande área, né, porque o Ryan é alto, e ver se conseguia também alguma coisa pela direita, né, tentando ali o Ryan, mas o Ryan na velocidade não é o forte dele, né. O David saiu para a entrada do Emerson Rodrigues, aí sim é um jogador de muita velocidade. O Payet saiu, né. A partida do Payet hoje, né, cara? O que vocês têm a falar da partida do Payet, né? Mais uma vez, né? Complicado. E aí entrou Felipe Coutinho, que depois de pouco mais de um mês se recuperou de uma lesão e também de Covid, né? Ele teve as duas coisas nesse período de pouco mais de um mês que ficou fora. Então o Felipe Coutinho entrou no lugar do Payet. Também a saída do Hugo Moura, volante para a entrada do também volante Matheus Carvalho, vulgo Matheus Cocão. E a saída do Paulo Henrique para a entrada do Puma Rodrigues. E dessas 5 mexidas, 3 surtiram efeito. Que até no segundo tempo, tá? O Vasco ele teve um número bem maior de finalizações. Se no primeiro tempo o Vasco teve 3, no segundo tempo o Vasco teve 6. Então o dobro, né? Obviamente. Então o Vasco ele até conseguiu conectar muito mais as suas jogadas de contra-ataque no segundo tempo do que aconteceu no primeiro tempo, tanto é que em um momento do jogo ficou aquele lá e cá danado, né? O Vasco atacando, aí perdia a bola, o Flamengo atacava, perdia a bola também. E ficou nesse lá e cá, ficou uma coisa frenética. Até que, em um desses contra-ataques que o Vasco conseguiu conectar, aquela forma Vasco de jogar, né, com o Rafael Paiva, o Vasco conseguiu o gol de empate, uma jogada que envolveu, entre aspas, a família Rodrigues, tá? Porque, obviamente, não são parentes, né? Mas é uma coincidência de sobrenome. O Emerson Rodrigues recebeu a bola lá pela esquerda, ele deu uma escorregada também na jogada, só que depois ele conseguiu se recuperar, puxou para o pé direito e fez um levantamento lá para a direita, né? Detalhe da jogada. O Puma Rodrigues, ele ergueu o braço, né, pedindo a bola. Aí a bola chegou até o Puma Rodrigues, mas parecia que a jogada seria perdida, mas o Puma Rodrigues evitou a saída de bola e aí deu um cruzamento mandando para o Felipe Coutinho, que apareceu na pequena área de peixinho, mandou a bola para o fundo da rede, empatando o jogo para a equipe do Vasco. Primeiro gol dele nesse retorno, a equipe Cruz Maltina. Será que o Felipe Coutinho voltou querendo demais? Fica essa interrogação também. E aí, no primeiro clássico dele, primeiro clássico carioca também, aqui no Maracanã, ele faz esse gol de empate, que claro, né, foi muito comemorado, né, pela torcida do Vasco, porque seria mais uma derrota, cara, diante do Flamengo. Acabou que terminou no empate, como falei, foi um gosto melhor pro lado vascaíno que pro lado flamenguista, né? Então, porque o Flamengo poderia ter vencido o jogo com o volume de chegadas, o ataque que teve, mas o Vasco, daquela forma aguerrida dele, né, conseguiu mais um ponto no campeonato brasileiro. Então,
foi isso que aconteceu na partida aqui no Maracanã. Então, o Flamengo, né? Agora tem que falar aqui a agenda, né? O próximo compromisso das duas equipes, né? Era isso que eu estava tentando lembrar. O Flamengo vai enfrentar o Peñarol na quinta-feira, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, aqui mesmo no Maracanã. O primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Flamengo que vai poder contar com o Charles Alcaraz e com o Ayrton Lucas. Os dois cumpriram suspensão na noite deste domingo aqui, né? Então vão poder jogar na quinta-feira contra o Peñarol e depois o Flamengo vai jogar contra o Grêmio no próximo domingo, 6h30 da noite, no horário de Brasília, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, aí pela 27ª rodada do Brasileirão. Já o Vasco volta a campo daqui a uma semana, vai enfrentar o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras que hoje goleou o Criciúma por 5-0, hein? Pois é, Vasco e Palmeiras. E aí vem um detalhe, né? O jogo que tem o mando do Vasco, só que já há algum tempo, né? A então 777 Partners vendeu o mando de campo, né? Ainda na gestão com o Lúcio Barbosa, de CEO da SAF do Vasco. Aí acabaram que venderam esse mando de campo lá para Brasília. Então esse jogo será no Mané Garrincha, em Brasília, pela 27ª rodada do Brasileirão, campo neutro, né? Enfim, se fosse em São Januário, né, até poderia contar com a força da Colina, mas acabou que vai ser no Mané Garrincha, em Brasília. Que, claro, vai ter a presença de muitos torcedores do Vasco por lá, mas não é a mesma coisa do que jogar em São Januário, né? Convenhamos. Então, é isso, amigas e amigos. Encerro o vídeo por aqui, tá bom? Agradeço a você que esteve comigo até agora. Você concorda comigo que ficou com um gostinho melhor para o Vasco que para o Flamengo? Enfim, deixa aí nos comentários, tá, a sua opinião. Deixa o like também, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá? E em breve volto com mais um vídeo por aqui no canal. Beleza? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau!